Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Daniela Lima, sou do canal Funny Pop e hoje eu vou trazer para vocês a análise de Bates Motel, a terceira temporada. Começando por episódio 1, como sempre a gente vai destroçando, cada episódio para a gente pegar a história total, o que está realmente acontecendo, e eu vou colocando as fotos aqui desse lado aqui ou aqui desse lado, acho que desse lado aqui é melhor para vocês, tá bom? Começamos aí com o Norman dormindo junto com a Norma, com a mãe dele. E o Dylan vendo aquela situação e achando bem estranho. Parece que o Dylan e a mãe dele estão se dando muito bem, são assim uma família normal até que enfim, E a Norma recebe uma ligação falando que a sua mãe havia morrido e havia deixado uma herança que ela não quer, ela contesta que ela não quer, e que já faz mais de 20 anos que a mãe dela morreu e que a mãe dela não significava nada para ela. Porque a gente acha bem estranho, mas como assim, é bem estranha e tem problemas psicológicos, então nada é tão estranho assim. Na verdade, por dentro a gente vê que não é bem isso que parece. O Norman não quer ir para a escola e ela leva ele à força e joga ele lá dentro e ele começa a ter visões da professora Washington, Começa a lembrar dela, começa a ver ela ali na frente dele, é horrível, coitado. O problema da maconha na cidade foi resolvido todo por Romero, Então não temos mais problema de maconha. O Norman se abre, para a mãe, falando que viu a professora lá e ela fica super preocupada com ele. Aparece uma linda modelo chamada Nika, que é na verdade meio que uma prostituta, no qual o Norman fica meio desajeitado porque ela é muito bonita e acaba pegando uma certa amizade com ela, O Dylan percebe que está sendo perseguido por uma van e quando ele vai ver é o pai dele, Pai meio tio, meio pai. E que acaba dizendo, o quanto eles receberam a herança da mãe dele, da avó do Dylan, e que ele queria dar o dinheiro para ele. A Norma dá uma ideia para o Norma estudar em casa e enquanto isso ajudar ela com o motel. Isso eu achei já assim o início de tudo, da transformação do personagem do Norma. Ela fica incomodada com a presença dele dormindo com ela e pede para ele dormir no quarto dele. Ele fica incomodado com isso também, porque ele acha que sempre dormiram junto, para que agora tem que dormir separado, O Norman pede Amy em namoro, ele acha que se fizer isso, ele vai virar mais responsável e normal para a mãe dele, que ele tá sempre achando que a mãe dele acha que ele é louco, Na verdade, realmente é o que ela pensa, mas a Norma consegue desabafar com o Dylan e ela conta, como foi especial uma data lá que a sua mãe ainda era normal, porque ela sempre, na verdade, estava sedada, Então a família sempre problemas psicológicos, complicados essa família. O Norman começa a desenvolver um comportamento psicótico, como no filme. E até que enfim a gente vê o Norman lá, e ele tá lá vendo a mulher no banheiro, como na cena do filme, ela tomando banho, ele só que do lado de fora fazendo uma coisa meio ruim, com as mãos. E a mãe dele fica louca quando ela pega e ela vê ele do lado de fora. E ela começa a chorar e soltar toda a tristeza, que ela estava segurando pela morte da mãe e acaba ficando com o Norman na cama, dormindo com ele de novo. E enquanto isso tudo acontece, a câmera vai saindo para fora e a gente vê que o Norman vem com aquela cara de psicótico, De novo, psicopata. Aquele olhar que ele faz, que só o Norman sabe fazer. O Dylan percebe que seu pai está tentando se aproximar dele, mas ele não sabe como agir, porque ele quer agradar a mãe dele. O Dylan agora ele tem a oportunidade de se aproximar da mãe dele. E como que eu faço? Como é que eu vou agir, E o Norman pergunta para Emma como que vai ser o namorinho deles. Aí ele leva a Nika até um restaurante na cidade, que ela percebe. Para lá, segundo o episódio, como eu tinha dito, tudo nesse episódio começa com a Norma percebendo que a Nika não está no quarto.
começa a se preocupar porque o carro dela tá ali, né, parado na frente do motel, e ela pergunta pro Norman se ele a viu, e ele disse que não. Ele disse que não precisa se preocupar porque ela deve estar bem. Pá, deixa a mulher pra lá, que a mulher é meia, né, tem os problemas dela. O pai do Dylan realmente quer ajudar ele a construir, né, um lugar para eles plantar maconha, mas uma maconha que seja para ajudar as pessoas que têm glaucoma, essas coisas, né? A Emma fofoqueira está de volta e conta para Norma que o Norman levou a Nika no restaurante na última noite. Então ela conta para ela, né? E a Norma pressiona o Norman para saber o que aconteceu e tudo o que o Norman fez ao levar a Nika. E ela se irrita e conta que as mulheres perdidas, as mulheres que têm problemas, vão ao encontro do Norman como se fosse um imã. E é meio que verdade isso mesmo, né, gente? Enquanto isso, houve uma confusão lá com os cachorros lá e o pai do Dylan e acaba matando um dos cachorros na fazenda. O Norman decide despreocupar sua mãe, contando que tudo está sob controle, que está namorando a Emma, mas o medo que a Norma começa a sentir é tudo. Se você perceber o medo que a Norma começa a mostrar pelo Norman, é demais. O Chicken, né, aquele personagem que eu tanto gosto, finalmente aparece. E eu realmente amo ele, assim, demais. Ele vem procurando um cachorro, né? Botando um tanto de pressão ali. A Norma encontra um convite no quarto de Anika, de uma festa possível, e ela tenta ver aonde que ela tá. O Romero vai embora do hotel, e a gente percebe nesse momento o quanto os dois são ligados um pelo outro, o quanto eles têm uma conexão, o quanto ela se sente segura com ele. A gente percebe o quanto que o Romero para Norma é importante demais. Nesse momento aí a gente percebe tudo, né? A Amy e o Norman conversam sobre sexo, lógico, eles estão namorando, né? E ela fala que a Norma é um pouquinho complicada e que a Norma é quem realmente começa a fazer ali a cabeça do Norman para controlar essas coisas. E ele já começa a ficar meio piradinho, começa a dar uns negocinhos nele, né? Fala de sexo pra ele, já começa. E ainda a gente tem uma brincadeira aí a respeito do Peter Pan, porque a Emma, ela cita isso, ela cita o Peter Pan. E nós sabemos, né, que o ator que interpreta o Norman, ele fez o Peter Pan quando ele era pequeno. Então a gente tem uma brincadeirinha aí com o Peter Pan. O Caleb e o Dylan vão até a casa de Chicken, acreditando que nada vai rolar, e vemos uma rixa entre o Chicken e o Caleb. Dá uma... Sabe, os santos não batem ali. Os dois personagens são muito rígidos, são muito fortes. Terceiro episódio da terceira temporada, o Romero encontra um corpo afogado no rio de uma garota da idade de Anika e chama a Norma para reconhecer o corpo, mas ela vê que não é ela. A Norma volta a estudar depois de 20 anos e, como sempre, ela causa em todos os momentos. Ela senta numa cadeira lá e todo mundo acha que ela é a professora, né? Até que o professor vai lá e manda ela ir um pouquinho pro canto. Vai pro canto, chispa, chispa. E ele é da área de psicologia e ele até indica para ela entrar nessa faculdade. Pena que ela não entrou nessa faculdade de psicologia, porque se ela entrasse, ela mudaria tudo, poderia mudar tudo, que ela precisava entrar mesmo, né? A Emma se veste de maneira mais sensual e está toda animadinha para sair com o Norman, né? O que deixa ele um pouco... coisas. Caleb, ele quer ajudar o Dylan a comprar as coisas, mas o Dylan não aceita, ele não quer porque ele tem muito medo de desagradar a mãe. O Norman coloca sua mãe em seu lugar, responde as perguntas do Romero sobre a Nika. Romero pega muito tudo que o Norman tá falando e ele diz que as mulheres confiam muito nele, né? E ele sabe, tipo assim, o Romero sabe que o Norman
matou a professora, sabe que ele é perigoso. O Norman começa a apertar sua mãe para saber por que ela desconfia tanto dele, né? E ele começa a inverter o jogo. Né? Nessa temporada, o mais incrível que acontece é que o Norman começa a inverter, colocando a mãe dele como se fosse uma pessoa ruim. E tipo, é ela que manda ele matar as pessoas, é ela, que na verdade não é ela num fantasma que ele vê na cabeça dele dela, mas é ela. Então ele começa, tipo, né, a inverter o jogo. E temos um momento irônico, né, que é a Emma, que ela coloca toda a maconha dentro do Fusca, e aí sai, né, com o Fusquinha vermelho lá, com aquela música jamaicana de fundo. Então, assim, é bem engraçado ela com aquele monte de maconha. Mas ela acaba vendo o Caleb, o irmão da Norma, ali dentro da fazenda e promete não contar a ninguém, né, que ele tá morando ali. Meio difícil ela segurar aquela linguaruda, mas ela promete. E mais uma vez o destino tenta ajudar a Norma procurando trazer, né, uma pessoa que é psicólogo, mas ela ainda não consegue superar e não consegue ainda contar a vida dela para alguém, porque é muita coisa que a Norma carrega. O Romero encontra uma pessoa que vai ser opositor a ele, né, como xerife, tá? Mas ele coloca ele em seu lugar e, como sempre, não deixa nada barato. O Norman percebe que a mãe dele não confia mais nele e a Emma mostra para ele que a Norma é controladora e que talvez não seja só ele que seja ruim, mas que a Norma também pode ter algum problema. E ele tem ali um ataque de fúria, né? Ele se abre dizendo que não tem como se sentir mais culpado do que ele sente. Ele joga tudo pra cima, ele se transforma, ele começa a ficar louco. A gente vê ele ficando vermelho, né? Irritado. E aí a falsa mãe dele aparece no banheiro e tenta fazer ele meio que se matar para poder ter uma visão para ver se ele matou a Nika. Ele está em dúvida se ele matou a Nika. Então ele entra na banheira e ele começa a ter umas imagens lá dele matando uma professora, dele tentando matar outras pessoas. Ele tem meio que um monte de visão, né? Como aconteceu naquele buraco que ele foi enterrado. Mas a gente não vê nenhuma visão dele matando a Nick, então a gente realmente fica um pouco em dúvidas, né? Se ele matou ou não até o momento. E a gente vê a Norma, ela vê a Nick em frente ao motel, a qual entrega um pendrive para ela, né? No final, e morre, acaba morrendo nos braços ali da Norma. Ou seja, a Norma não tem uma vida normal. Eles não têm uma vida normal, nada acontece normalmente para eles, sempre tem alguma coisa pegando. Isso é o que é o legal, o barato do Bates Motel, né? Essa família realmente tem problema, gente. E não é um probleminha não, é muitos problemas. Problema grave. Bom, pessoal, se tiver um barulho aí de chuva, é porque tá chovendo, tá? Então tá aí caindo um barulhinho aí. Espero que não esteja pegando no vídeo. Quarto episódio. Romero mais uma vez chega na cena com a Nika morta em frente, né, do motel. O Norma fica repetindo: fui eu. Desculpa, gente. Não tem como não rir. Coitado. Romero percebe que tudo aquilo não faz sentido e começa a desconfiar dos dois. Não só do Norma, mas da Norma também, porque sempre acaba a gente morrendo ali, né? O Norman começa a desconfiar que a sua mãe é que está fazendo os crimes, porque ele apagou, ele não vê nada, e quando ele volta em si, ele percebe que está acontecendo alguma coisa errada. Sempre que ele volta, alguém morreu. Tipo, ele é culpado? Como assim? E também ele começa a ter um pouco de ciúmes do Dylan, porque o Dylan começa a ser o filhinho preferido dela. Ela começa a colocar o Dylan como realmente o filho preferido, né? E o Norman começa a beijar a Emma só pra fazer ciúmes. Nossa, ele começa a fazer um monte de coisa. E a Norma se abre pro professor psicólogo.
Ela diz que não confia mais no Norman, que ele tá mudando, que ele tá crescendo, que ele tá complicado. O Romero percebe que a Norma tá mentindo também. E ela não conta o que aconteceu, ela não conta sobre o pendrive, ela não conta que a Nika deu um pendrive para ela fica segurando. E podemos perceber que nesse episódio o mais forte é o desapego entre os Normans. Por quê? Porque tanto ela não quer mais ficar ali confiando muito no Norman, como o Norman também não está mais confiando nela. Tá começando a um desapego. A Norma pede ajuda pro Dylan para descobrir o que tem dentro do pendrive, né? Já que o Dylan mexe com essas coisas erradas aí. O Norman leva a Emma para um piquenique e ambos entram numa cabana. Os dois têm um momento romântico, mas que acaba em nada, porque o Norman não consegue. Caleb cai de cima da casa lá, porque estava discutindo com o Dylan. E o Dylan sempre ajuda ele, e aí o Caleb acaba contando como é que se apaixonou pela própria irmã e como que a Norma percebeu que aquilo era errado e que eles nunca mais poderiam ter outra coisa. Mas ele diz que se arrependeu, que a única coisa que ele quer é falar para ela que ele se arrependeu, que ele nunca mais vai fazer nada daquilo com ela. O Dylan chega ao motel e percebe que tá tudo revirado lá, dois caras estão lá mexendo em tudo, surpreende eles com uma arma. E quando o Dylan sobe, ele pede o pendrive, né, pra Norma. E o Norma percebe que ele não tá incluído no papo deles. E a Norma e o Dylan estão ali conversando e o Dylan, ele se preocupa muito com a mãe também, né? A gente vê que ele se envolve ali, que tá preocupado com ela o tempo todo. O Norman vai atrás de Dylan e descobre que o Caleb tá morando com ele. Nossa, esse momento. O Dylan implora de joelhos para ele não contar nada para a mãe dele, porque depois de tanto tempo ele conseguiu finalmente, né, ter uma relação com a mãe ali. E o Norman sai como uma criancinha mimadinha falando que vai contar tudo. A gente vê ali o Dylan desesperado, tadinho. Nossa, dá muita dó do Dylan. Episódio 5º. O Dylan acorda todo de ressaca na frente ali, né, de um lugarzinho bêbado por causa do Norman, pensando que ele já tinha contado para a mãe dele, né, que o pai dele estava lá. A Norma é meio que perseguida por um carro na estrada, ela acaba caindo num buraco e é ameaçada. E o cara fala que é o tal do Bob Paris, né? Que sabe que ela tá com pendrive. Ele sabe. O Norma conta pra Emma que disse sobre o irmão da Norma, mas isso não aconteceu. Na verdade, ele teve outro apagão. E ficamos sabendo pela Norma, contando isso para o Dylan mais para frente. O Romero pergunta sobre o que ele está procurando e o Bob conta que ele quer o pendrive e que ele sabe que está com ela. O Dylan fala para Norma que ele, o irmão dela, sofre muito e que ele vai contar. Ele vai contar que o pai está morando com ele e que o pai sofre muito e que o pai quer, né, pedir perdão para a mãe. O professor continua dando em cima da Norma, né? A gente vê lá, né, aparece um almoço e tal. O Ticken atormenta mais ainda o Caleb, que já está muito nervoso, mas o Ticken acaba dando uma força, né? Uma ideia um tanto ruim, convidando ele para fazer algo, uma entrega lá ilegal de armas, né? Para ir em troca de uma quantidade boa de dinheiro. O Norman começa a perceber que tem algo de errado e a Norma diz que ele teve outro apagão. Ainda bem que ele não disse nada ainda sobre o irmão dela, mas ele está em dúvidas sobre a personalidade dele. Ele começa a ter dúvidas e acaba abraçando o vestido e guardando embaixo da cama, né? Ele pega o vestido dela assim, ele começa a abraçar o vestido dela. Ele começa a cheirar assim o vestido dela, uma coisa bem estranha. O Gully, mexendo com as coisas, descobre o que tem dentro do pendrive, né?
e vai correndo contar para o Dylan e o Dylan conta para a Norma. E o Dylan quer que a Norma conte para o Romero, porque é muito dinheiro, são não sei quantos milhões. A Norma aparece na casa do Romero tarde da noite, conta tudo para ele e quer lucrar, né, o triunfo que ela tem com o Bob Paris. Quer pedir favores em troca de algo lá para o motel, porque o motel tem desvio. Então, ela fala que vai fazer tudo sozinha, mas ela mal consegue abrir a porta. Daí o Romero lá dá uma segurada nela, dá uma abraçada nela forte. Mostra quem é o macho, alfa. Eu tô aqui, eu vou te ajudar. Mas e ele acaba indo com ela, tá? E a Norma começa a falar que está com pendrive e que gostaria que o Bob ajudasse ela, né? E se ela devolvesse o pendrive, que ele fizesse favores para ela. Ele começa a mostrar que ela sabe jogar. Pela primeira vez, a Norma mostra que ela sabe jogar naquela cidade, que todo mundo já jogou com ela. O Norma admite que tem algo de errado com ele e que ele precisa mudar, porque está amadurecendo. E aí ele quer ajudar o Dylan a contar para a Norma, né, a respeito do pai dele. Foi muito bonita essa hora, os dois vão junto contar, os dois ficam na mesinha ali junto. O Dylan começa e aí o Norma ajuda. Sempre o Dylan fala e o Norma ajuda. E quando esperamos uma atitude madura da Norma, aí vem ela, desmorona de vez, pega uma mala, pega umas roupas, enfia no carro, vai embora que nem uma louca. E o Norma fica desesperado, que nem uma criancinha mimada. Mamãe, onde você tá indo, mãe? Ele começa a gritar desesperado atrás. E dá até dó de uma família totalmente tão desestruturada que eles são, né? É uma referência de família desestruturada, completamente. E a Norma pega e sai com o carro, que nem uma doida, desesperada. Sexto episódio de Bates Motel. O Norman pira, começa a quebrar tudo. Diz que era tudo culpa dele, do Dylan, por ele ter contado a respeito do pai dele. Agora ele vira o jogo, né? Aí o Dylan dá um sossega-leão nele. E ele fica assim porque a sua mãe sai de casa, né? E ele fica totalmente enlouquecido. A Norma, muito comédia, ela dá 3 tiros no celular achando que assim ninguém vai mais ligar pra ela, né? E se fosse esquecer os filhos dela, né? Enquanto isso, o Romero leva um tiro de verdade de um desconhecido, na verdade, um capanga do Bob Paris. A Norma vai para outra cidade e aí ela tá cansada da vida dela. Aí ela quer mudar tudo, mudar o nome dela, ela quer mudar as roupas dela. Ela vai lá e troca o carro dela, pega outro carro, pega outra roupa. Coisas que ela nunca jamais iria, né, fazer. O Norma diz, né, que ela não vai voltar. Ele botou isso na cabeça, ela não vai voltar, minha mãe não vai voltar. E ele lembra, né, que eles deixaram o Dylan no Arizona sem falar nada pra ele. Olha que coisa, né? E o Dylan ainda, mesmo assim, acalma o Norman, né? O Dylan é demais mesmo, o Dylan é maravilhoso, ele não existe. A Emma estreita o relacionamento com o Dylan e ela quer ajudar. E aí a gente começa a ver ali uma relação se abrindo extra, né? Com o Dylan, mais uma vez entrando para roubar a namorada do Norma. O Romero acorda e liga para Norma, só que ela tá sem celular, né? E ela também tá sendo seguida. Então, onde ela tá, em outra cidade, com outra roupa, com outro carro, achando que tá numa boa, não, ela tá sendo seguida, é uma péssima hora para ela ter uma crise familiar. Ela vai até um hotel, fica se sentindo sozinha no mundo de novo, se lembra quando ela era criança e seus pais brigavam e seu irmão era o único que ficava ali
no meio dela, né? Que também era um outro perdido, assim como ela, os dois, ambos perdidos, né, na vida. O Norman sente a presença dela. Nesse momento ela deita de um lado na cama e ele deita do outro, e a gente vê que as coisas são ligadas. Mesmo que os dois estão separados, um sente a presença do outro, tá? A conexão existe. E aí o quarto dela se enche de borboletas e a casa começa a ruir, ela tem uma visão, ele tem uma visão, Norman, desculpa, é que é tanto Norman e Norman que a gente, né? O Dylan fala pro Caleb que contou pra Norma sobre ele e pede pra ele ir embora, porque o jeito que ela agiu, né, não tem como ele ficar lá. Nesse momento vemos como tudo está conectado entre os filhos, ela e o irmão, e ela acaba indo para um bar. E ela acaba ficando com o cara, dançando, bebendo, aí ele acaba levando ela pro carro, começa a abusar dela. E aí ela desiste e dá uma cuspida na cara do cara, né? Ela fica bem chateada. O Norman começa a ter alucinações cada vez maiores com o cachorro que morreu, que tá lá no quarto, aí ele fica vivo. A pomba que ele tá costurando na mão, né? Começa a se mexer por causa da taxidermia que ele faz, né? Começa a se mexer. E ele está completamente apagado, porque é como se a mãe dele tivesse morrido e ele morreu junto. Como se a vida dele dependesse da mãe dele e de mais ninguém. A Norma pede, né, ajuda pro professor e acaba dormindo com ele. Eles colocam o Norma no quarto da mãe. O Dylan percebe que a Emma está passando muito mal e eles acabam se aproximando ainda mais. O problema do pulmão da Emma começa a piorar. Ela começa a ter crises e mais crises, acaba tossindo demais, né? E ela realmente ama aquela família, assim como o Dylan também, e ambos querem pertencer àquela família, tanto a Emma quanto ele, né? O Romero é ameaçado dentro do hospital e acaba nos dando um elemento surpresa, matando o que seria o novo xerife. Nossa, essa hora foi muito legal, foi muita ação, né? O xerife novo lá no carro, aí o Romero chega, pá, estourando tudo, mata o cara ali no carro, foi muito legal. O Dylan vê pela primeira vez seu irmão vestido como Norma. Olha, esse episódio tá recheado. Ele fica embasbacado, se eu só posso falar essa palavra, não sei. O Norman está possuído pela sua mãe. Então, pela primeira vez a gente vê lá o Norman vestido, né, com a roupa da Norma e fazendo o cafezinho lá e conversando com o Dylan como se fosse a Norma. E o Dylan fica simplesmente assim, ó. O que tá acontecendo? Meu, dá muita dó do Dylan, dá muita dó do Norman também, porque a gente vê ali como que ele realmente tem problema. Vemos então que o Dylan fica completamente apavorado vendo o Norman daquele jeito. Então ele fica muito preocupado com ele, deita ele ali e meio que a gente percebe mesmo como que o Dylan é diferente nessa hora, né? A Norma acorda como Norma, né, e começa a dizer que os pais não têm vida, que os pais não têm necessidade, como se eles não tivessem escolhas, como se eles tivessem que dar tudo que eles têm para o filho, né? Como se eles não tivessem opção, né, de ter uma vida deles, tal. Muito interessante a analogia que ela fala. O Caleb aceita a proposta do Chique e a Norma conta para o psicólogo ali, né, depois que eles dormem junto, que o Norma assassinou o seu pai quando era pequeno e que ele tem vários problemas, que ele é perigoso. Quando ela chega lá na casa dela, ela vê os dois filhos na cama e pede, né, para eles irem junto com ela conversar com o irmão dela. Então ela meio que arrasta eles. Não, vocês querem que eu converse com ele? Então vamos junto, vem comigo.
E ela vai correndo na direção de Caleb. E o que vemos aqui é uma das cenas mais ricas da série. Se essa temporada toda tivesse um valor, esse é o valor. O valor dessa cena. A cena quando Caleb se ajoelha perante a Norma e pede perdão, chorando. E ela também não aguenta também, ela acaba se jogando também, abraçando os dois ali, abraçados um ao outro, naquele ato de perdão, de reconciliação entre os irmãos, devido a essa grande falha, né, do irmão dela ter abusado dela sexualmente quando ela era criança até a adolescência. Ela consegue liberar perdão, mas foi uma cena muito rica e pra mim é o que vale essa temporada, tá? Só que a gente vê ali o semblante do Norman, né? Ele fica completamente irritado vendo aquela cena, enciumado e enfurecido. Porque realmente, né? Ele fica pensando, esse cara aí fez tudo isso com a minha mãe e ela ainda perdoa. Minha mãe é muito boa, minha mãe não existe, sabe? Ele fica bem nervoso. Mas é isso aí, pessoal. Episódio 7. O Dylan pede para Emma sair com ele e o pai dela aparece e mostra o quanto o estado dela é grave. Não que ele ache ruim dele sair com ela, mas ele se preocupa, né? Fala que realmente cada vez mais o estado dela tá ficando pior. O Bob vê o quanto o Romero é perigoso depois que ele mata o futuro xerife, né? Quase, né? E o Romero está na casa dela e ela começa a duvidar que o Bob seria capaz de ferir o Romero. A Norma, ela tem esse problema, né, de acreditar nas pessoas. E o Romero, poxa, ele tá falando que o Bob não presta, que ele é perigoso, deu um tiro nele e ela ainda quer acreditar ainda nele. O Dylan descobre, né, o que está acontecendo com a Emma e que por $20.000 ele conseguiria fazer a cirurgia nos pulmões dela. O Romero vê o que tem no pendrive e vai atrás de Bob e descobre que seu pai está envolvido nisso. O pai do Romero era um corrupto, tá? Uma pessoa corrupta, e está envolvido, né, entre os demais que estavam no pendrive. São $milhões, milhões. O Dylan se abre com a Norma sobre o que aconteceu com o Norman. Ele fala que ele estava vestido com o vestido dela e ela percebe que precisa tratar o Norman como médico, porque do jeito que tá, não tem como dar certo, né, a situação. Romero foi visitar seu pai na cadeia e ele vê que o pai, a gente vê ali com ele que o pai dele é um corrupto. E a gente vê o quanto o Romero é uma pessoa exemplar, correto, tudo que ele faz, ele é demais. O Romero é demais, cara. É o cara. O Caleb não quer mais fazer a entrega pro Chicken, por ser muito arriscado, mas o Dylan, como precisa do dinheiro para Emma, para fazer a cirurgia nos pulmões dela, ele decide que quer fazer a entrega por $25.000. O professor foi visitar a Norma, né? E ela aproveita para apresentar ele para o Norman. E eles começam a conversar. E o Norman, começa assim a ouvir um zumbido. E ele pergunta para ele como é que foi dormir com a mãe dele. Pergunta pro professor, né? Como é que foi dormir com a minha mãe? E ele desmorona o Norman. E ele pergunta qual que é o problema dele imaginar a sua mãe com outro cara na cama. Será que é porque ele gostaria de se deitar com ela? E aí o Norman começa a ficar mais doido ainda, né? Se ele já é doido, ele fica 3 vezes mais doido. Ele ataca o professor, quase mata ele, né? Aperta a garganta dele lá. E o professor sai correndo dizendo: você precisa levar ele para o médico imediatamente.
esse menino precisa de um tratamento. A Norma disse que o Norman, desculpa. O Norman disse que o professor disse coisas horríveis para ele e ela cai na mentira mais uma vez. Norman disse que sentia muita falta dela. Ele aproveita assim para se abrir nesse momento e dizer que sentia falta dela. A Emma quer jantar com o Dylan e ele deixa a tadinha, quer ter uma vida normal, né? Então o pai dela acaba deixando, acaba cedendo, vai lá jantar, que legal. É muito bom, gente, o sol aqui tá pegando minha cara, que me deu uma iluminada assim, mas não é um iluminado não, tá? É só o sol. O Romero chama a Norma para buscar ele, porque ele tá bêbado demais, bebeu pra caramba por causa do pai dele. E ele conta, né, que um dos nomes que estavam ali no pendrive era da sua mãe, porque seu pai era corrupto e colocou tudo ali, a relação da mãe e tal dele. E nem mais uma vez os dois estreitam a relação, né, a Norma e o Romero. E ele diz pra ela que ela é linda. Ele tá deitadão lá, todo né? Ele diz que ela é linda, mas ele tá bêbado. Então ela tipo, você tá bêbado. Para. E aí ela quer dar um jantar de família e convida todo mundo, seu irmão Caleb que vai lá, convida ele, diz que é só dessa vez, ou seja, um dia ímpar na vida da Norma. Caleb pede para ela tocar piano, os ambos cantam ali, o Dylan fica vendo seus pais e se emociona, começa a chorar e o Norman fica irritado. Mas ele acaba cedendo, né? Mas na cabeça dele ele tá viajando, né? E começa a dar medo. E ele começa a desejar a própria mãe. A gente vê que no final ele passa a mão ali no corpo da própria mãe, né? Desejando a própria mãe. Lembrando do que o psicólogo tinha falado para ele. Será que você não quer deitar com a sua mãe? Por isso você fica tão nervoso, né? Mas esse momento do jantar, entre aspas aqui, é muito bonito. É um momento muito maravilhoso para ela. Um momento diferente, que a gente vê ela feliz, que a gente vê ela em família, com todos os amigos. É muito bacana. Eu acho esse momento o momento mais feliz aí pra ela, né? Lembrando da Norma. Coitada, sofreu demais. Ela merece. Episódio 8. A Norma acorda feliz e o Dylan beija. Tudo como se fosse acontecer alguma coisa. O Norman está bem descontrolado. Começa a pensar que está gostando da sua mãe. Fica meio doido. Ela, por sua vez, nem percebe. Está feliz porque estão cavando lá uma piscina para ela. O Bob Paris pega o professor, o James, né, e pede para ele falar sobre a Norma e algo que ele possa usar como um triunfo contra a vida dela, né? E aí eles começam a torturar o professor. Caleb vai com o Dylan fazer a entrega pro Chicken. O Romero traz o carro dela de volta porque se interessa por ela e quer agradar ela. Então, quando um homem se interessa por você, ele quer agradar você. Então, ele vai lá, pega o carro dela, leva o outro carro, traz para ela para poder agradar. Depois vai até o Bob Paris, vê que tamanho de buraco é aquele lá que ele tá abrindo. Que lá não é uma piscina. E ele sabe que o Norman é louco e conta tudo pro Romero, como se ele não soubesse, né? O Dylan conversa com a Emma e os dois estão estreitando cada vez mais a relação. A Emma começa a dizer que nunca os dois, a Norman e ela, fosse dar certo como namorados. O Norman entende um pouco, mas sai chateado e entra no mundo dele mais uma vez. O Romero vai até a Norma, coloca ela na parede perguntando como o ex dela, o ex-marido dela, morreu e ela mente para ele. E ele vai embora. Eu não sei por que ela faz isso, porque ela gosta tanto do Romero, ela tem tanta confiança nele, eu não entendo por que ela não consegue contar para ele. Ele vai embora chateado. O Norma conta para a mãe dele que sente coisas por ela e ela diz que é completamente normal. Tranquiliza ele, dizendo que é bobagem essas coisas, e ele fica muito feliz.
Assim, é um momento ali que eu acho que toda mãe tem que ter com o seu filho, né? Tipo, chega um momento assim que o filho, o homem e a mãe, às vezes são muito chegados. Então, acontece algumas coisinhas, até mesmo com criança, né? E a gente tem que falar, não, isso é normal, tal. Mas ela não imagina que não é normal, né? Dylan e o pai são pegos de surpresa nessa transição aí para levar as coisas. E aí acontece uma açãozinha lá, mas nada demais, tá? Nada, muita coisa. Ela diz pro Norman, que diz pro professor tudo o que ele fez, a Norma, né? E desabafa sobre como é difícil ser mãe dele, com os apagões e tudo. E ela está com muito medo dele, porque ela viu o estado que o professor ficou e ela tá com medo de tudo. Ela tá com medo do Bob, ela tá com medo do Norman, ela tá com medo de tudo, tá ficando doida. E ela fica ali, e ele vê ali a mãe dele pela janela. Pela primeira vez, né, a gente vê a referência lá do filme. E ele pede para ela não ficar por perto. Eu achei isso interessante, né? Porque ele realmente está tentando evitar a mãe dele, a mãe imaginária. Ele está começando a tentar, está percebendo que isso não é normal. Eu achei legal, muito bom. Episódio 9, Bates Motel. A Bradley volta para a cidade e o Norma fica sem jeito, porque afinal de contas eles mentiram, né, que ela estava morta, tal. Ele tá meio lá tendo alucinação, daí ele vê ela, ué, como assim? A Norma vai até a casa de Bob Ferris e implora para ele não envolver o Norman em nenhum escândalo e diz que o Romero agora está do lado. Ele diz para ela que o Romero agora está do lado dele, né? Caleb ficou muito nervoso com o Tiki sobre ele ter enganado eles, porque a transição lá de levar as armas deu tudo errado, né? Os traficantes atiraram nele dizendo que eles não tinham dinheiro, quase mataram o Dylan. E o Tiki tenta matar o Caleb por causa disso. Mas ele não quer sair de lá sem a grana e os dois se pegam pra valer. E ele tenta proteger o Dylan de todas as formas. A gente vê ali o Caleb pai, né? Um pai que realmente tenta proteger, assim como o Dylan também tem esse espírito de protetor, né? Quer proteger e tal. O Caleb também tem isso. O Dylan tá super chateado por não ter conseguido a grana. O Norman pede para Bradley ficar no motel sem que a mãe dele saiba. O Romero pede para Norma ficar fora disso e não fala com ele sobre nada, sobre as coisas do Bob. O Caleb pegou 50 mil, não foi 25 mil, não foi 20 mil, foi 50 mil e deu pro Dylan. E vai ter que fugir, né, por causa do Tiki por um tempo. A Norma está jogando fora as coisas de taxidermia do Norman. E o Norman reage bem estranho, com uma faca na mão. Ele começa a duvidar da palavra da sua mãe. E pela primeira vez fica bem notável que ela está com medo real dele. Nesse momento ela está com medo mesmo. A Bradley fica nervosa por ver a mãe dela seguindo a vida, sem ela, sem o pai. E que até montou uma academia no quarto dela. E ela se sentiu morta de verdade, ela ficou muito triste. Uma detetive começa a perseguir o Romero sobre a família dele, porque é corrupta e tal. O Dylan leva os 50 mil pro pai da Emma e dá tudo, né? Ele não dá 25 mil, nem 20 mil, olha como que o Dylan é. Ele vai lá e dá 50 mil para poder fazer a cirurgia dela. Ele nem quer saber se vai sobrar 20 mil, 25 mil, ele não quer saber. Ele dá. E pede para contar que não foi ele que deu. Olha só que lindo, né? Olha como que ele tem um coração bom. A Emma conta, né, que sabe que o Caleb é seu pai e ele fica muito preocupado quando ela fala isso. E ela tranquiliza o coração dele, ou seja, não, eu sei que você é filho do irmão da sua mãe, mas tudo bem, você não tem culpa de quem você, de onde você veio, como que você veio ao mundo. A gente não escolhe a nossa família. Então ela tranquiliza o coraçãozinho do Dylan. O Norman se abre para Bradley, né?
e diz para ela que ele tem alguma coisa errada, dentro dele. Achei incrível. A Norma vai até a casa de Romero e começa a mexer nas coisas em busca do pendrive. Romero diz que odeia ela e se abre dizendo que entregou para o FBI. Ele pressiona a Norma a contar a verdade e ela fala que ele sabe meio, que os dois são pegos ali. Ou seja, ela fala para ele, você sabe a verdade, eu não preciso falar nada para você, você me lê, você olha para mim e você me lê. Aí os dois dão uma pegada ali, mas uma pegada gostosa, muito boa, sabe, um pertinho do outro, um sente o cheiro do outro, o outro cheiro no outro, e aí a química muito forte, quase deu match, mas não deu. A Norma começa a gritar e manda os caras pro inferno. Seu irmão chega e se despede dela e falou do Norman, dizendo, né, que ele foi atrás dele, que se passou por ela, que disse que tinha estrupado ele, né, no caso, e que ele está muito preocupado com ela e que pede para tratar o Norman, né, para tomar cuidado com o Norman. A Bradley diz que vai embora e pede para o Norman ir com ela. E diz que não pode porque tem algo errado com ele. Ele fala para ela, eu não vou sair, tem algo errado. Ele diz sobre os surtos, distúrbios, e os dois batem o maior papo. Ela se arrepende de não ter ficado com ele naquela época. Olha como as coisas mudam. E eles começam a se pegar. E ele começa a ver sua mãe de novo ali, deitado na cama. E ele não consegue machucar ela, ele não consegue transar com ela, ele não consegue fazer nada. Ele só sai correndo e começa a conversar com a mãe falsa dele. Aí vemos ele andando sozinho, cara. É assustador. E ao mesmo tempo dá dó dele. Que a gente vê, né, na cena ele saindo sozinho, assim, meio debruçado, assim, como se tivesse alguém do lado dele, mas não tinha ninguém. Ele estava sozinho. É muito triste. Ver uma pessoa chegar num ponto desse, sabe? É realmente muito triste. Episódio 10 agora, finalmente. O Norma conta para o Dylan que ela vai procurar um local para pessoas doentes mentais. Ela dá uma passada no quarto dele como se isso ainda fosse um erro, ou seja, ela vai atrás, mas ela ainda está no fundo, ai meu Deus, eu vou deixar meu filho num manicômio, sabe? Ela fica pensando. A Emma agora sabe que pode trocar os pulmões e está bem preocupada. E ela não sabe se a cirurgia vai dar certo, se vai aceitar, né, os pulmões novos. A Norma vai até a clínica, fica apaixonada com a clínica, mas não imagina que o preço é tão salgado. E daí ela já fica chateada, pois sabe que não tem condições para pagar aquilo. O Dylan fica nervoso porque o Caleb vai embora assim do nada, sem falar nada para ele. A Bradley espera a mãe dela sair de casa mais uma vez e ela entra lá e rouba tudo, quebra tudo dentro da casa da mãe dela. Nada menos merecido, né? Eu acho assim, acho que qualquer um de nós ficaria triste chegando num lugar e vendo que a pessoa esqueceu da gente tão rápido, né? Imagino a cabeça da Bradley ainda sendo nova do jeito que ela é. A Emma dá uma escapada e Dylan a encontra na fazenda. Ela está muito preocupada se vai conseguir sobreviver e o Dylan acaba dando mais um pouco de coragem para ela e eles se beijam pela primeira vez. Muito bonitinho esse momento. A Bradley consegue uma grana alta e pede para o Norman ir embora com ela na calada da noite. A Norma começa a dialogar com o Norman sobre as necessidades dele se tratar. Ela diz, né, que isso será uma boa para ele, mas o Norman não entende e ele pensa que ela não quer cuidar dele, que ela desistiu dele. E aí ele fica nervoso e ele fala, você não precisa cuidar de mim não, pode deixar que eu me cuido sozinho, pode deixar que eu tenha até uma pessoa que vai cuidar de mim. A Brenda tá lá fora e ela vai me levar embora e a gente vai sair dessa cidade. E a mãe dele pensa que ele ficou louco, né, porque ela acha que a menina morreu. Vixe, agora que ele pirou de vez.
Romero foi visitar a Norma e os dois se aproximam mais. E ela diz que está com muito medo e sabe que ele está acabado, que o Norman está acabado, que ele tá... e ela se preocupa demais. E ele acaba ajudando o Bob a fugir, né, o Romero. Mas depois que ele foge, ele encontra ele no iate dele, no barco dele lá, e mata ele ali e pega a grana dele, uma grana muito alta. O Norman conta que vai ir embora e pede para ela parar de tratar ele como uma criança. Ela tenta impedir ele de sair e dá como é que chama? Taca um vaso na cabeça dele, um negócio assim. Coloca ele no porão, amarra ele, mas ele acorda e vê o que está acontecendo ali e ele mal pode acreditar. Ele pensa que a mãe dele realmente é uma assassina. Ele começa a botar na cabeça dele, eita, minha mãe que é perigosa, então não sou eu. O Dylan aparece, desce e quando chega lá o Norman já não tá mais, ele já desamarrou, já fugiu. E o Norman entra no carro para fugir com a Bradley, né? Mas dentro do carro ele começa a ter visões da sua falsa mãe sentada no banco de trás e ele pede para encostar. E ele fica possuído pela mãe dele e começa a falar umas coisas sem sentido para Bradley. A Bradley, o que tá acontecendo, cara? Quem que é você? O que tá acontecendo? Que isso? Ela tava tão feliz, né? E aí ele vai e mata a Bradley, mata ela, como se fosse a mãe dele. Só que nesse momento que ele tá matando ela, ele acorda e ele percebe que ele fica meio em dúvida. Foi minha mãe mesmo ou fui eu? Foi a primeira vez que ele realmente matou alguém que ele se importava e ele fica em dúvida. E aí ele lamenta, né, o que a mãe dele fez com ela e joga o carro dela no porto. Ele abraça a mãe dele falsa, né, a mãe dele que ele vê em visão, aceitando aquele horror. Acaba a terceira temporada assim, o Norman sozinho, com um som antigo, aquela musiquinha bonita, né? E foi demais. Assim, o final, os dois juntos, assim, olhando para aquele rio, é muito triste também, né? Porque a gente pode ver ali o quanto ele tá aceitando. Ele começa a aceitar. Se é minha mãe que mata, deixa ela matar. Se ela acha que isso é o melhor para nós, então tudo bem. Se eu sou louco, eu não sei, então tá tudo bem. Ele se entrega. Ele começa a se entregar nessa temporada. Essa temporada não foi a temporada mais forte, tá, do Bates Motel, mas ela teve momentos marcantes, momentos muito, muito bons. E temos vários momentos, quer ver? Olha só. Temos um momento. O problema da maconha resolvido. As mortes das prostitutas, né? Temos o Dylan estreitando o relacionamento com o pai. Temos um namorado da Norma com o Romero. Temos a morte da mãe da Norma. Temos o Norman ficando olhando para a janela e para a moça tomando banho. São duas referências do filme. Temos também a parte que o Norman começa a perceber, né, que ele tem algum problema. Isso é muito sério, porque até então ele não sabia. E a mãe dele começa a ficar com medo dele. E os dois começam a se desvincular, os dois, um para um lado e outro para o outro. E ao mesmo tempo a mãe falsa chega e pega ele de verdade. Quando ele está sozinho, é ela que pega ele. Então eu gostei demais dessa temporada. Acredito que se você não assistiu, essa resumida vai te fazer assistir. Assiste porque é muito boa. Melhor impossível, gente. Beijos. Até a quarta temporada. Logo, hein? Em breve.